E aí, rapaziada, hoje eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho sobre o equilíbrio iônico da água, certo? Então veja só, a água é um caso particular de equilíbrio iônico. Então nesse caso a água ela vai sofrer uma autoionização. Mas só que acontece o seguinte, a água é um eletrólito forte, portanto ela vai se ionizar muito pouco, como o equilíbrio mostrado aqui abaixo, né? Então vamos mostrar para vocês aqui a reação. Então água, certo? Aquoso. Então temos aqui a reação, certo? A reação, nesse caso a gente pode pensar o seguinte, todo equilíbrio ele vai apresentar uma constante de equilíbrio. E essa constante de equilíbrio, ela vai ser dada pela expressão Kw igual a concentração de H+, vezes a concentração aqui de OH-, certo? Mas vamos lá, quem que é esse Kw? Certo? Então esse Kw aqui, ó, ele vai ser determinado ou denominado como sendo o produto iônico da água. Então essa letra W, ela significa water, certo? Então ó, o Kw ele é constante de equilíbrio e ele vai variar com a temperatura. Então se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, a uma temperatura aqui, ó, de 25 graus, certo? No caso da água pura. Então a 25 graus, a água pura, nós teremos que a concentração de H+ será igual à concentração de OH-, cujo valor 10 elevado a menos 7 mol por litro. Isso para a temperatura de 25 graus, certo? Então, nesse caso, nós teremos um Kw, que vai ser igual à concentração de H+, concentração de OH- igual 10 elevado a menos 14 mol por litro quadrado, certo? Então vamos continuar aqui então. Tipo de soluções a 25 graus. Então vamos pegar aqui, vamos apagar tudo isso daqui de novo e vamos continuar a usar esse mesmo quadro. Então, uma água pura ou uma solução neutra. Então, essa água pura ou solução neutra, ela será quando essa concentração de H+, certo? Ó, for igual à concentração de OH- e esse valor for 10 elevado a menos 7 mol por litro. Então, nesse caso aqui, nós teremos uma solução que é chamada de solução neutra, beleza? Então, continuando então. Quando que essa solução, ela vai ser classificada como sendo uma solução do tipo ácida? Então, a solução do tipo ácida vai acontecer quando a concentração de H+ for maior, certo? Que 10 elevado a menos 7 mol por litro. E quando que nós teremos uma solução classificada como sendo uma solução do tipo básica? Quando essa concentração de H+ for menor do que quanto? For menor que 10 elevado a menos 7 mol por litro, certo? Então nós temos aqui para a solução neutra, igual a 10 elevado a menos 7 mol por litro. Para a solução ácida, 10 elevado ou maior que 10 elevado a menos 7. E para a solução básica, nós teremos que a concentração de H+ deverá ser menor que 10 elevado a menos 7 mol por litro, certo? Então vamos continuar aqui mais uma vez. Vamos apagar aqui. Então a gente pode pensar o seguinte, nesse caso a gente pode facilitar esse estudo do sistema de ácido, porque a concentração de íons ela vai ser muito baixa, então nós teremos que colog de x vai ser igual a menos log de x, que é igual a 1 dividido por log de x, certo?
Então, nesse sistema, nós teremos Kw, certo? Que é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. E quem é esse Kw? Então, esse Kw será aquele 1010 elevado a menos 14, que vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-, certo? Então, adiante. Quer dizer, então, que o log de quem? O log de 10 elevado a menos 14 vai ser igual ao log da minha concentração de H+, mais o log de quem? Da minha concentração de OH-. Então, vamos apagar aqui, né, ó, para continuar a usar este mesmo canto, certo? Então, dando sequência aqui, então. Então, nós teremos o seguinte caso. Então, nós teremos aqui menos log de quem? Menos log de 10 elevado a menos 14 vai ser igual a menos log, né, ó, é o O, esse aqui não é um A, tá? Concentração de H+, mais menos log, e aqui concentração de OH-. Então, neste caso, nós teremos qual valor? Nós teremos, então, que esse log de x pode ser determinado por px, né, que seria um operador de potência. Então, nós teremos, então, que esse menos log igual a p, ou seja, esse 14, que vem lá daquele menos log, é igual a pH mais 1 POH, certo? Ó, pH, POH. Então, nós teremos, então, um potencial hidrogeniônico e hidroxiloniônico. Eu confundo para falar toda vez sobre a hidroxila. Potencial hidrogeniônico e hidroxiliônico, né? Por causa da hidroxila. Ou seja, para o potencial hidrogeniônico, pH, então nós teremos um menos log da concentração de H+. Para o potencial da hidroxila, ou hidroxiliônico, vai ser menos log também, mais da minha concentração de OH-. Nesse caso, então, nós teremos então uma parte matemática que vai nos dar o seguinte, né, ó, vai nos dar o seguinte, essa parte matemática. A parte matemática vai nos dizer que a concentração de H+ vai ser igual à concentração de OH-. E esse valor é 10 elevado a menos 7 mol por litro. Nesse caso, quer dizer que eu tenho pH é igual POH, certo? Que é igual a 7. Então, pH é igual a POH, que é igual a 7. Então, nesse caso aqui, ó, se nós retornarmos anteriormente, no caso da solução ácida, se a solução ácida, lembre que a solução ácida, a concentração de H+, ela tinha que ser maior que 10 elevado a menos 7 mol por litro, certo? Então, nesse caso, a concentração de OH-, ela deveria ser, então, menor que 10 elevado a menos 7 mol por litro. Logo, então, a gente pode imaginar o seguinte. Então, quer dizer que o pH
ele será menor que 7 para a solução ácida. E o pOH, quebrando meu giz aqui, será maior que 7 para essa mesma solução ácida, certo? Então, ó, para a solução básica, né, ó, para uma solução do tipo básica, o que nós tínhamos anteriormente? Então, para a solução básica, nós tínhamos que a concentração de H+, certo? Ela deveria ser menor que 10 elevado a menos 7 mol por litro, certo? E a concentração do meu OH- deveria ser maior que 10 elevado a menos 7 mol por litro. Nesse caso, para a solução básica, quer dizer que eu terei um pH que vai ser maior que 7 e um pOH que vai ser aqui menor do que 7, beleza? Então aqui a gente pode lembrar daquela escala de pH e pOH, certo? Então vamos apagar aqui o seguinte. Então logo nós podemos imaginar que nós teremos uma escala que ela segue do 0 e vem aqui até o 14, passando pelo 7, certo? Onde eu terei aqui um pH que eu digo que é neutro, beleza? Toda essa região entre o 0 e o 7, um pH ácido, e toda essa região eu terei aqui um pH que eu digo como sendo um pH básico, certo? Beleza, então? Então, veja só. Veja que a ideia de pH menor que 7, pH maior que 7. Solução ácida, solução básica. Então, se uma substância tem um pH igual a 2, ela é uma solução ácida. Quer dizer, então, que o seu pOH deverá ser igual a 12. Certo, pessoal? Então, hoje foi só, ou por hoje foi só, e aguardo vocês aí até a próxima. Até mais!